Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse, lendo o nosso livro, O Cordeiro e Seus Inimigos. Hoje a gente vai dar início ao capítulo 4. Antes da gente começar, gostaria que você compartilhasse esse vídeo, desse um like, se inscrevesse no canal, tá bem? Então, o capítulo 4, Cartas às Igrejas, continuação, parte 2. A gente vai estudar sobre Apocalipse 2, de 18 até Apocalipse 3, 22. Inicialmente, nessa primeira parte, a gente vai estudar Apocalipse 2, 18 a 29, que vai falar sobre a igreja de Tiatira, a casa de Jezebel. Tiatira recebeu a mais longa de todas as 7 cartas às igrejas da Ásia. Isto poderia levar-nos a supor que esta fosse uma igreja grande e influente na mais importante cidade da Ásia. Mas, de fato, Tiatira era bem insignificante em comparação com as outras 6 cidades asiáticas. Tiatira não possuía grande importância política, cultural ou religiosa. Ela fora estabelecida como uma cidade-fortaleza para proteger a entrada de Pérgamo, capital da Ásia. Ela participava do comércio da província, destacando-se pela fabricação habilidosa dos corantes de púrpura e uso dos mesmos. Como acontece com a maioria das 7 igrejas, não temos um conhecimento exato sobre a sua origem. Pode ter sido estabelecida como resultado do trabalho abrangente de Paulo em Éfeso, conforme Atos 19, 10. Outra possibilidade é que tenha sido fundada devido à conversão de Lídia e sua casa, comerciantes de púrpura, que foram convertidas por Paulo quando estava a negócios em Filipos. Está em Atos 16, 11 a 15. O que sabemos a respeito da igreja em Tiatira é que, como a maioria das igrejas de todos os tempos, ela possuía tanto pontos positivos como negativos. A auto-identificação de Cristo. O Senhor se apresenta no início dessa carta como sendo poderoso, destemível e capaz de tratar do problema da igreja de maneira cabal. Abre aspas. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Fecha aspas. Apocalipse 2:18. Ele é o ser divino, o Filho de Deus, que conhece os segredos de cada coração. Abre aspas. Os olhos como chama de fogo. Fecha aspas. Conforme Hebreus 4:13. E pode fazer cair a ira do céu sobre os malfeitores. Abre aspas, os pés semelhante ao bronze polido. Fecha aspas. Em breve irá repreender a perversa Jezebel e seus seguidores com a plena autoridade de seu poder. O juízo de Cristo. Antes de condenar essa mulher perversa por suas atitudes pecaminosas e influência pecaminosa dentro da igreja, o Senhor menciona o lado positivo da igreja de Tiatira. Abre aspas. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Fecha aspas. Apocalipse 2:19. Quanta diferença entre a igreja de Éfeso e a de Tiatira. Éfeso deixara o seu primeiro amor. O amor e as boas obras de Tiatira continuavam crescendo. O problema com
com esta igreja estava concentrado numa mulher perversa, Jezebel, e sua influência sobre alguns dos membros. Abre aspas, Jezebel, fecha aspas. É provavelmente um nome simbólico para essa mulher e não seu nome real. É bem difícil que o seu pai cristão desse à sua filha o nome de Jezebel, ou a um filho chamado Judas, mas o nome se aplica bem a ela, pois comportava-se do mesmo modo que a personagem do Velho Testamento, que se opôs ao Senhor e ao seu caminho de justiça em Israel, conforme 1 Reis 16:31. Esta mulher tinha evidentemente influência entre os crentes e se dizia profetisa, guiada pelo Espírito para ensinar e comportar-se como fazia. Sombras do movimento carismático moderno e sua afirmação de levar as pessoas a falarem em línguas e outros dons sobrenaturais em virtude de uma ordem do alto. Toda a informação que possuímos indica que a doutrina dela era idêntica à dos nicolaítas e balamitas, mencionados antes nessas cartas às 7 igrejas. Trata-se de uma doutrina de transigência. Ela e seus seguidores compareciam às festas pagãs de Tiatira e participavam delas, afirmando que isso estava certo, desde que continuavam fazendo parte da adoração e obras de Cristo. Abre aspas. Numa cidade cuja vida econômica era dominada por associações comerciais, em que as práticas religiosas pagãs se havia tornado critério para filiação, o convertido cristão tinha de enfrentar o problema de transigir com a sua posição pelo menos o suficiente para permitir participação numa refeição comum dedicada a algumas divindades pagã. Rejeitar esta acomodação poderia significar isolamento social e dificuldades econômicas, fecha aspas, diz Mousse. Jezebel ofereceu uma solução para esse difícil problema. Ela declarou que era possível viver simultaneamente nos dois mundos. Jesus afirma o contrário. O pecado da igreja estava em tolerar o ensinamento e a influência dessa mulher, sem impedi-los. O apelo de Cristo. Abre aspas. Dei-lhe tempo para que arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que o prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Fecha aspas. Apocalipse 2, de 21 a 23. A atitude severa do Senhor com relação a Jezebel não era dura nem injustificada. A mulher tivera tempo para arrepender-se de seu pecado, mas não quis fazê-lo. Portanto, tanto ela como os que seguiam sua orientação merecia juízo severo. Este seria executado pelo Senhor. Aos membros da igreja que não estavam seguindo Jezebel, o apelo do Salvador foi este, abre aspas, digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós.
tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até ao final as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cedro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, de 24 a 29. Resolver o caso de Jezebel era o problema mais importante da igreja. Jesus não colocou, então, outra carga sobre ela, mas era necessário tratar do caso de Jezebel. Para os que perseverassem nas boas obras e ficasse firme até o fim, o Senhor prometeu a estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Isto deve ser provavelmente entendido como a promessa de sua presença e bênçãos na vida dos fiéis. O poder de Cristo está voltado contra os perversos, mas sustém e ajuda os justos. Obrigado por acompanhar a leitura desse estudo de Apocalipse. Depois a gente vai dar continuidade com a carta para a igreja em Sardes. Fiquem com Deus. Não esqueça de divulgar esse vídeo, fazer sua inscrição e dar o like. E até o próximo vídeo. Amém?